Olá, hoje vamos fazer a leitura do Mateus capítulo 5. Então, no final do capítulo 4, que nós vimos no vídeo anterior, nós vemos que Jesus já havia começado o seu ministério. Ele começou selecionando os seus discípulos, aquelas pessoas que iriam estar com ele, aprendendo com ele, para depois continuar o ministério. E também começa a pregar e a curar. Então, quando começa a curar, uma grande multidão começa a acompanhar, começa a vir gente de todos os lugares, porque Jesus curava de fato, curava física e espiritualmente as pessoas, né? Era o próprio Filho de Deus. Com isso, as multidões começaram a aumentar, a quantidade de pessoas começam a aumentar, daí ele sobe para o monte, num lugar mais amplo, para começar a ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Então, este é o primeiro grande sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte. E começa assim, começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado não é uma palavra muito comum hoje em dia no nosso linguajar, mas ela significa feliz ou bem-sucedido, ok? Então vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus está começando o ministério dele, começa com essas bem-aventuranças. Então isso já é um choque na realidade, né? Aquelas pessoas que se achavam infelizes, tristes, Jesus está dizendo: não, seja feliz por isso. É isso, né? Ele mostra a contrapartida, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha, os que choram serão consolados, os humildes receberão a terra por herança. O que tem fome e sede de justiça serão satisfeitos. Os misericordiosos receberão misericórdia. Os puros de coração, esses verão a Deus. Os puros de coração, esses verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Vejam, este é o ensinamento das chamadas bem-aventuranças. Bom, o texto continua. Jesus disse: vocês são o sal da terra, pois se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, ser sal da terra dá sabor à vida, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então já começa a chamar, começa a dar responsabilidade. Olha, vocês são sal e luz do mundo. Vocês têm que ser diferentes, as pessoas têm que ver algo diferente em vocês, tá? Ele fala das bem-aventuranças, olha, vocês são felizes, vocês herdarão o reino dos céus, todas essas questões, mas também tem o lado da responsabilidade, ser sal e ser luz, testemunho, vida diferente diante dos homens, cristianismo. E continuou o texto. Não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Tá? Então, Jesus falando da lei, existia os fariseus, né, que eram os doutores da lei da região, que eram os judeus, que na época a lei eles tinham só o Velho Testamento. Veja bem, o Novo Testamento está começando aqui. Então, o que eles tinham eram as leis de Moisés, e vai haver muita discussão aqui, Jesus ensinando as leis para os próprios fariseus, que eram os doutores da lei, que achavam que entendiam as leis, tá? Então ele já começa dizendo, olha, eu não vim anular, eu vim cumprir as leis. E daí Jesus ele começa, por exemplo, né, uma das leis do Velho Testamento, lá em Êxodo 20, diz assim, não matarás, tá? Então, homicídio, ele vai falar sobre isso agora. Vocês ouviram que foram dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tá? Então, aqueles termos que os judeus usavam para menosprezar, ou seja, é o tal do assédio moral. Né? Então, Jesus está ampliando. Na lei dizia, não matarás. Ele está dizendo, olha, matar é muito mais do que você se imagina, não é só o homicídio físico, você pode matar também espiritualmente, moralmente. Então, Jesus dando uma outra interpretação, uma interpretação além do que os próprios judeus entendiam da lei. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Tá? Então, aquela hipocrisia que você pode comprar a Deus, né? Não, dou uma oferta lá, tudo bem. Não, a oferta é importante, mas a sua vida com seu irmão também é importante. É mais importante até, você tem que primeiro resolver os seus problemas para depois ofertar. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, tá? Então, a reconciliação amigável. Resolva o seu problema, não espere chegar no tribunal. Vai no caminho ali mesmo. Do adultério, ele fala agora do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Está vendo? Uma outra lei dos 10 mandamentos. Vamos ver a interpretação aqui sobre isso. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. Melhor é perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, Jesus ensinando a disciplina do seu corpo. Né? Adultério vai muito além. Você olhou, já desejou, no seu coração já está pecando, né? Você tem que resolver isso. Você, quando ele fala arrancar a sua mão, olha, se essa mão está te fazendo pecar, você está roubando isso aqui, você tem que resolver esse problema com você, né? Tem que resolver isso. Sobre o divórcio. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera,
e o que casar com ela, com essa mulher divorciada, estará cometendo adultério. Os juramentos. Você também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpre os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a sua capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Tá? Agora ele fala sobre o amor. Vocês ouviram que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, não sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, essa última parte, ele fala sobre o amor, né? Amar aqueles que os odeiam, os seus inimigos. Difícil, né? Quando ele fala aqui dos publicanos, até os publicanos fazem isso. Publicanos eram, veja bem, os judeus estavam sob o domínio dos romanos. Então, os romanos tinham que pagar um tributo, os judeus tinham que pagar um tributo aos romanos. E quem recolhiam esses tributos era o próprio povo judeu, alguns judeus, e Mateus, inclusive, era um desses, né, que depois foi chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. Então, publicano era aqueles que recolhiam o imposto do povo judeu, era um judeu que recolhia o imposto do judeu e dava para os romanos. Já existia corrupção naquele tempo, corrupção é muito antiga. Então, esses publicanos, além de recolher impostos, ainda tinha suborno, recolhiam mais do que deveriam, tinha toda uma história desse tipo. Então, ele usa os publicanos como um mau exemplo. Olha, até os publicanos fazem isso, amar o que os amam, até os publicanos fazem isso. Tá? Então termina assim, o capítulo 5 para por aqui, termina assim falando sobre o amor. Veja bem, então antes Jesus dá uma interpretação ampliada dos mandamentos, né? da lei, a lei que era o que os judeus tinham, era aquela escrita por Moisés, deixada por Moisés lá no livro dos primeiros livros da Bíblia, basicamente Êxodo. Ok? Então esse é o capítulo 5. No próximo vídeo nós vamos continuar no Sermão do Monte. Jesus fala de ajuda aos necessitados, ensina a orar, fala sobre jejum e fala também sobre o tesouros no céu, sobre investimento. Ok? Então, até mais.